pediu a palavra. Pois é, porque assim, eu não acho que eles tenham que fazer rigorosamente nada agora. Primeira coisa, as pessoas que estão lá no Twitter, no Trend Topics, lá, os mimizentos, os outros lá que também, os robozinhos também, tem um monte de robozinho também, né? País dos robozinhos, esse tipo de coisa. Eles não param para pensar no seguinte: primeiro, se o Flamengo hoje tem uma condição hoje financeira importante, é porque o Flamengo entrou nos eixos. Demitir técnico, pagando multa e contratar 3, 4, 5 técnicos, essa é uma das razões pelas quais os times aqui no Brasil vivem na pindaíba, né? É a má gestão. Né? Paga 4, 5 treinadores ao mesmo tempo. Então, o que essas pessoas queriam é o quê? Que o Flamengo primeiro demitisse o Paulo Souza, paga a multa que se dane. Tá legal. Aí vai contratar o Jesus. Vocês acham que o Jorge Jesus vai pedir o quê? 2 mariolas e um pastel de salário? Ele custa umas 3 vezes mais caro do que o Paulo Souza. E numa situação que fossem atrás dele agora, seria mais caro ainda. Para terem uma ideia, a comissão técnica dele custava cerca de 3,5 milhões de euros por ano quando ele assinou em 2019. Isso porque ele estava meio que embaixo, desempregado. Depois do sucesso que ele obteve, a pedida foi a 5,5 aproximadamente. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eles acabaram fazendo um acordo que foi um pouco maior do que ele ganhava antes. Quer dizer, o Flamengo ainda deu aumento a ele sem estar jogando. Você tem ideia do salário mensal? Qual seria? Aí tem que fazer conta. 5,5 de euros por ano. A comissão técnica, ele pediu 5 milhões e meio. Fechou. Eu vou ver aqui. Era 3,5 aproximadamente, depois subiu um pouquinho mais. E o euro estava 6 e não sei quanto naquela época, né? O Flamengo ainda conseguiu aumentar um pouco, mas não chegando perto do que ele queria ganhar. Se não tem a pandemia, fatalmente ele ia pedir 5, 5,5 e o Flamengo ia dar por ano a ele, como o Palmeiras fez agora com o Abel Ferreira. Certamente, mas veio a pandemia e ele renovou o contrato. Ele foi para Portugal, né? Daria em reais, mais ou menos. Mas é a comissão técnica, né? Se for isso aí, vai dar uma maior parte dele. Bom, grande parte dele. Mas, enfim, 2.750.000, mais ou menos, por mês. Mas reais. Aí o que aconteceu na época? Ele renovou o contrato, ele foi para Portugal, não tinha futebol. Até ele acusou positivo para Covid, depois aí deu inconclusivo, no terceiro fez 3 testes, deu um negativo. Viajou, foi para Portugal, ficou lá. Aí o futebol voltou. Quando o futebol voltou para treinar, ele voltou para o Brasil com a equipe dele, os 6 portugueses. Começaram a trabalhar. Aí voltou o Campeonato Carioca, que o Flamengo até forçou a volta, foi muito criticado e tal. Os jogos aconteceram, foi até a final Fla-Flu. Perto da final, o Flamengo já vinha jogando mal contra o Fluminense. E uma das razões pelas quais muito se comentava à época, é bom para refrescar a memória do pessoal que esquece, era o quê? O assédio de Luiz Felipe Vieira ao Jorge Jesus. Presidente do Benfica era o Luiz Felipe Vieira, amigo dele. Envolvido em um monte de problemas em Portugal. Problemas pessoais, inclusive, de negócio. Já tem com ele em Osasco. Quase eu vou preso junto com ele. Então... Ele andava comigo também. É verdade mesmo. Ficava lá em Osasco, lá em Barueri pra jantar. Então você não pode pisar na Europa, é isso? Não, o passaporte tá limpo. O meu tá limpo, não rodei não. Aí o que aconteceu? Lá em Portugal, todo mundo sabia que a proposta tinha sido feita. O Luiz Felipe Vieira ofereceu ele mais do que ele ganhava no Flamengo e contratações. E fez várias quando contratou. Ele não disse pro Flamengo que ele ia embora, só dizia que estava pensando. A equipe dele, isso aí, alguns em off, né? Alguns integrantes da equipe dele, conversando com colegas nossos lá no dia a dia do Flamengo, diziam o seguinte: olha, ele não fala nem pra gente se a gente vai embora ou não. Teve gente da equipe dele que alugou apartamento novo na Barra, arrumou namorada, organizou a vida e de repente, vamos todo mundo embora para Portugal porque eu resolvi voltar. E volta todo mundo com ele. Os caras não sabiam. O Flamengo ganhou o campeonato na final com o Fluminense, chegou a perder a Taça Rio nos pênaltis, que foi o segundo turno, fizeram a final. Aí o Flamengo venceu a final. No dia seguinte ele comunicou que ia embora. Nem o Landim sabia, o Marcos Braz sabia. Eu acho que aí ele foi muito mal. Porque essa decisão não é do dia para a noite. Se você vai amadurecendo a ideia de ir embora, pela relação com o Flamengo, já que ama tanto o Flamengo, né? E a torcida tanto ama, ele tinha a obrigação, na minha opinião, obrigação é uma palavra muito forte, mas ele deveria chegar para os dois, o presidente e o vice-presidente: olha, é o seguinte, eu tenho essa proposta, a pandemia está acabando comigo, sinto saudade de Portugal, do bolinho de bacalhau, da minha família, o bolinho aqui é diferente do de lá, eu quero comer pastelzinho de Belém, eu quero sei lá o quê, vinho do Porto, eu quero voltar a Portugal, eu vou voltar a Portugal, ou estou inclinado a voltar a Portugal. Então o Flamengo faria o quê? Ele já iria começar a pensar num outro técnico. Ele pegou no dia para a noite, levou a turma inteira, os caras ficaram quase 2 semanas sem ter quem desse treinamento. Ele poderia deixar os profissionais ali durante alguns dias, para pelo menos não manter. Ele pegou e levou todo mundo. Então o legado, eu entendo que ele não tem que deixar os métodos de trabalho dele para os outros. Aí é trabalho dele. É capital intelectual dele. Né? Falou que não gosta de ler livro. Exato. Sobre... Agora, não. Livro sobre futebol. Livro de futebol. É isso que eu falo. Futebol, ele você tem a esperou eu falar? Dele. Mas você falou. Então, mas livro de futebol. Ele fala que ele lê muito livro de basquete e de futebol americano. Não, mas a saída dele acontece dentro desse processo. Que eu acho que ele fez. Assim, sempre falei isso. 3 coisas do Jorge Jesus.
Jesus nesse momento. Uma, a torcida do Flamengo, teve gente xingando ele na época já porque ele foi embora. Eu falava, o torcedor do Flamengo não pode ser ingrato, tem que agradecer o trabalho do cara. Ele é excelente. Segundo, ele saiu de uma maneira inadequada, poderia encaminhar essa saída de uma outra forma. E terceiro, ele tem o direito de ir embora. Como o Flamengo mandou embora o Domi e mandou embora o Ceni depois. Então, se o Landim e seus Blue Caps mandaram embora 2 técnicos, Abel não pediu demissão, Abel Braga se demitiu. O Jorge Jesus tem direito de ir embora. Agora, ele encaminhou mal, acho eu, para quem tinha uma relação tão forte, que não era uma relação comum. Então, ele também não é vítima. Essa história, sabe, essa vitimização, a pandemia, eu não concordo com ela também não.